Hashem da Fain Tet, tratado de Shabbat. Estamos da Fain Tet da primeira linha, Rav Amar. Onde a palavra da linha. Falamos anteriormente uma lição entre Tanakama e Rabi Yehuda. Conforme esse estágio da Gemara, a discussão é a seguinte: uma pessoa que está cobrando uma dívida, ele tem um documento. Ele está indo no Bedin, no tribunal rabínico, e falando que fulano está obrigado para ele dinheiro. E o Bedin fala: olha, você não tem nenhum carimbo do Bedin, nenhum hempek, um certificado que esse documento é válido. E o Bedin fala: olha, a gente não sabe se a gente vai cobrar dessa pessoa essa dívida ou não. Talvez essa pessoa vai falar que esse documento é falso e vai ser acreditado. Esse devedor veio aqui na frente do Bedin e falou: olha, esse documento é verdadeiro, ele é correto, porém eu já paguei a dívida. A discussão é a seguinte: será que agora ele é acreditado para falar que ele pagou a dívida? Normalmente, um cobrador que tem um shtar, tem um documento, ele é acreditado que o devedor não pagou a dívida ainda. Se já tivesse pago a dívida, o que o shtar está fazendo na mão do cobrador? Porém, aqui é um shtar um pouquinho fraco. Não tem lá esse hempek, não tem esse certificado. E agora, esse devedor falou: esse shtar é verdadeiro, porém eu já paguei a dívida. Ele próprio deu a validade para o shtar, e ele próprio falou que ele está isento. Se ele fosse mentir, ele podia falar que é falso. Então a gente vai pensar talvez que ele está falando a verdade, que ele já pagou a dívida. Tanakama falou que realmente é acreditado. Se ele falou que ele já pagou, esse shtar perde toda a validade dele. E se esse malvé, esse cobrador, saiu na rua com esse shtar, é uma coisa insignificante, ele está isento por carregar em Shabbat. Rabi Yehuda fala que mesmo depois que esse devedor falou que ele já pagou a dívida, ainda a pessoa, esse malvé, está obrigado se ele carregou isso na rua em Shabbat. Por quê? Porque fala Rabi Yehuda, uma vez que esse devedor falou que esse shtar é bom, é como se tivesse vindo dois testemunhos na frente do Bedin testemunhar que esse shtar é bom. E o que ia acontecer? O cobrador ia cobrar a dívida. Uma vez que vem dois testemunhos e falam que o shtar é bom, esse documento na mão do malvé tem uma força muito forte e vai contra esse argumento desse devedor falando que ele já pagou a dívida. A gente não vai acreditar no devedor que ele já pagou a dívida. A gente vai acreditar no devedor que esse shtar é válido, mas não vamos acreditar nele que ele já pagou a dívida, porque um documento na mão do malvé testemunha que ele está devendo para o malvé ainda. Rava fala diferente a explicação da discussão da Tanakama e Rabi Yehuda. Rava mardekule amamodei b'shtar shekatvot tzadich shetzarich lekaimo. Fala Rava, todo mundo concorda que se o devedor falou que esse shtar é bom, mas eu já paguei, ele está isento de pagar. O malvé tem que provar que esse shtar é bom, trazendo dois testemunhos. Se ele traz dois testemunhos, aí ele já está provando que o shtar é bom, sem o argumento do lové. Tirando aqui esse argumento que o lové que falou que o shtar é bom, não, o malvé tem uma prova que esse shtar é bom, esse documento é válido, e ele já é confiável para cobrar a dívida. Todo mundo concorda com isso. Do qual isso está na câmera? Verra bekotvin shovar kamiflige. Tanakama savar kotvin shovar, Rabi Yehuda savar en kotvin shovar. A discussão entre Tanakama e Rabi Yehuda é outra aqui. O que aconteceu é o seguinte: uma discussão se kotvin shovar, se escreve um recibo ou não. O que significa isso? Por exemplo, um malvé, um cobrador que tinha um documento, mas perdeu o documento que testemunhava o empréstimo. Agora, ele vai para o lové e fala: olha, você lembra que eu te emprestei dinheiro, você está devendo para mim dinheiro? O lové fala assim: eu lembro que você me emprestou dinheiro, estou te devendo dinheiro. O lové fala: então me paga. O lové fala: me traz o shtar, me traz o documento para você me dar de volta, porque talvez eu vou pagar para você, você vai esquecer que eu paguei e vai querer cobrar outra vez, vai estar roubando de mim. Eu não vou te pagar até você não me trazer o shtar. Será que o malvé pode falar: olha, eu não tenho o shtar, mas eu vou te escrever um recibo. Se você tem esse recibo, é uma prova que você pagou para mim, eu não vou cobrar de você outra vez. O lové pode falar, talvez: eu não quero um recibo. Por quê? Porque a vida inteira eu vou estar cuidando desse recibo, e se os ratos comerem esse recibo?
você vai poder cobrar de mim outra vez? Eu não quero essa responsabilidade, esse risco. Você tem que me trazer o shtar, o documento provando aqui que eu estou devendo para você, me dá isso, eu vou rasgar, vou queimar, e não vai ter nenhuma prova a mais que eu estou devendo para você dinheiro. Será que pode o Lové falar isso? Ou será que ele está forçado a receber o recibo que o Malvé vai escrever para ele? Isso significa Kotvin Shovar. Será que se escreve um recibo às forças do Lové, às forças do devedor, ou não? Tanakama Savar Kotvin Shovar. Tanakama sustenta que realmente o Malvé, o cobrador, pode forçar o Lové a receber o recibo. Rabi Yehuda Savar En Kotvin Shovar. Rabi Yehuda fala que não pode forçar o Lové a receber um Shovar, um recibo. O que isso tem a ver com a nossa Braita? O que tem a ver é o seguinte, Tanakama falou na Braita, se o Malvé carregou o shtar depois que o Lové pagou a dívida, é uma coisa insignificante esse shtar, mas não serve mais para nada. Uma vez assim, ele carregou isso na rua e está isento. Porque carregar, se ele carregar uma coisa importante, isso não é uma coisa importante, não serve para nada. Por quê? Isso fala Gemara agora. Uma vez que ele pode escrever um recibo para o Lové, ele não tem que devolver o shtar próprio, o documento que testemunha o empréstimo. Ele pode escrever um recibo. Uma vez assim, o shtar perdeu sua importância e a pessoa que carregou isso na rua está isento. A Bíblia fala diferente. Mesmo depois que o Lové já pagou a dívida para o Malvé, se o Malvé carregou isso na rua, está obrigado. Por quê? Porque ele tem a obrigação de dar o shtar para o Lové. Conforme a Bíblia, não se escreve recibos à força do Lové, tem que devolver exatamente o shtar. Uma vez assim, é uma coisa importante que o Malvé precisa devolver para o Lové esse shtar, e se ele carregou isso na rua, está obrigado ao Hatat. Ravashi amar mipnei shetzarich le'aroto lebal chov sheni. De'amar lei chazi gavra de para ana. Ravashi falou diferente aqui. O que se trata da Braita é o Lové, o devedor recebeu o shtar. Será que esse shtar, esse documento do empréstimo, serve para alguma coisa para o Lové, para o devedor, ou não? Se serve, então se ele carregou isso na rua, está obrigado ao Hatat. Se não, não. Para que serviria? Fala Ravashi, serve para o Lové trazer uma prova que ele é uma pessoa digna, uma pessoa fiel. Por quê? Porque se ele vai querer pegar dinheiro de outra pessoa emprestado, ele vai mostrar o shtar, fala, olha esse documento, uma prova que eu paguei minha dívida, também você me empresta, eu vou te pagar também. Isso fala Ravashi, conforme está na cama, a pessoa depois que já pagou a dívida está isento por carregar o shtar, que não serve para nada. Isso que Ravashi falou é só conforme a opinião de Rabi Yehuda. Rabi Yehuda fala que depois que ele já pagou a dívida, também está obrigado se ele carregou na rua. Por quê? Porque ele precisa disso para mostrar para um outro cobrador dele, para pegar dinheiro dele emprestado. Uma vez assim, se ele carregou isso na rua, está obrigado ao Hatat. Continuamos. Orque de Lassot. O couro. Quanto couro precisa para estar obrigado ao Hatat? Então, a Mishnah falou o suficiente para fazer uma bolsinha para colocar dentro de um amuleto, uma camia. Uma camia é um amuleto para sorte, para cura, etc. É uma quantidade bem mínima de couro. Na Mishnah se trata de um couro que não está curtido ainda. Não é um couro preparado para ser usado como pergaminho, por exemplo. É um couro não curtido. O volume necessário para estar obrigado ao Hatat é o suficiente para fazer essa bolsa para um amuleto. Vai me Rav Nachman. Rav perguntou para Rav Nachman. Hamotzi or bekama. A pessoa que carrega o couro, porque aqui é o couro curtido, não como a Mishnah. É uma coisa diferente, um couro curtido. Qual é o volume para obrigado ao Hatat? Amar lekedetnan. Or kedelasot kmiya. Falou Rav Nachman, é como nossa Mishnah. A nossa Mishnah falou que o couro que não está curtido, o volume do couro para obrigado ao Hatat é para fazer uma camia, para colocar dentro um amuleto. Uma vez assim, também o couro curtido é o mesmo volume, é a mesma coisa. Ou seja, Rav Nachman falou um fundamento, a gente vai lembrar muitas vezes esse fundamento de Rav Nachman, que uma coisa antes da preparação dela e depois da preparação dela tem o mesmo volume com relação à proibição de carregar na rua em Shabbat. Continua agora. Hame abdo bekama. Perguntou Rav Nachman. Quanto precisa para estar obrigado a curtir o couro em Shabbat? Ou seja, o couro, por exemplo, colocar o sal no couro para secar o couro, ou colocar farinha e água, a gente vê na frente para tirar os cabelos do couro. Quanto couro precisa para ter a obrigação de trazer um Hatat se ele fez o ato de curtir o couro? Amar Leiroshna, falou Rav Nachman,
É a mesma quantidade, é o couro suficiente para fazer uma bolsa para um amuleto, esse é o couro que obriga a pessoa para estar curtindo o couro em Shabbat. Continua com Abdobekama, um couro que está designado a ser curtido. Qual o volume que a pessoa está obrigada ao Hatat se ele carregou isso? Amar Leloshna, falou Rav Nachman, a mesma coisa. É o couro suficiente para fazer uma bolsa para colocar um amuleto. Minatembra, qual é a prova para Rav Nachman? Que uma coisa antes da preparação dela e depois é o mesmo volume. Que detnan, a melaben, a pessoa que lava a lã. A melapetz, a pessoa que penteia a lã. Vetzove, a pessoa que pinta. Vetove, a pessoa que faz fios de lã. Shiro kimlo rochav asit kafur. Ou seja, o comprimento do fio para estar obrigado por todos esses atos é um kimlo rochav asit kafur. Rochav asit é a diferença entre o segundo dedo da mão da pessoa e o terceiro dedo da mão da pessoa, o indicador e o terceiro dedo. A pessoa que abre esses dois dedos vai ter um comprimento lá. Isso é Kimlosit. Agora, aqui é Kafur, ou seja, 2 vezes esse comprimento. Esse fio que tem 2 vezes esse comprimento é o fio que obriga a pessoa por estar lavando a lã, penteando a lã, pintando a lã e fazendo um fio. Esse é o comprimento. Continua. A pessoa que ele tece 2 fios, ou seja, ele tem lá os fios do comprimento da roupa, que estão lá naquele suporte, e a pessoa colocou 2 fios da largura da roupa, e teceu, colocou embaixo de um fio, em cima de outro fio, embaixo de um fio, em cima de outro fio, 2 vezes, ou seja, 2 fios, com a largura da roupa de Kimloro Kavasit Kafur, também o dobro dessa distância entre o segundo dedo da mão da pessoa e o terceiro dedo da mão da pessoa, está obrigado ao Hatat por estar fazendo o trabalho de orego, o trabalho de tecer. Alma, Kimandret Viakai, Shura, Ketavui. A prova de Rav Nachman é o seguinte: para que serve a lã? Para fazer um fio. Uma vez assim, é o mesmo volume a pessoa que lava a lã, a pessoa que pinta a lã, a pessoa que penteia a lã, do que a pessoa que faz um fio. É o mesmo volume, a gente falou, é o mesmo comprimento, é aquela distância de um dedo para o outro dedo, o dobro disso. É o mesmo volume com relação a todos esses trabalhos. Por quê? Uma vez que a lã serve para fazer fios, então mesmo antes de fazer os fios, é o mesmo comprimento que obriga a pessoa por estar fazendo esses trabalhos em Shabbat. Lavar, pintar, etc. Complementa Rav Nachman na prova. Aqui também, uma vez que o couro serve para curtir ele, para fazer pergaminho, para fazer outras coisas, então mesmo antes de curtir o couro, o volume que o couro obriga a pessoa por carregar isso é esse mesmo volume que a pessoa, depois de estar curtindo já o couro, quer para fazer a bolsa para um amuleto. Continuamos. Assim tem um couro que não é designado a ser curtido. É um couro que vai ficar não curtido. Qual é o volume desse couro? Para estar obrigado ao Hatat? Não é a mesma coisa. Também é a couro para fazer uma bolsa para um amuleto. Pergunta que não tem aqui uma diferença de um couro que não está curtido e um couro que está curtido, ou seja, uma pergunta com relação a esse fundamento de Rav Nachman, uma coisa antes da preparação e depois da preparação tem outro volume com relação a carregar em Shabbat. Ele teve pergunta que Motzi Samanin Shruin, que delitzvah ben dugma leirá. Qual é o volume? A pessoa está obrigada ao Hatat se ele carregou especiarias que fazem tinta. É o suficiente para pintar uma dugma, uma amostra. Ou seja, um pintor tinha uma amostra de lã, por exemplo, com uma certa cor, para mostrar como vai ficar a cor depois que ele vai pintar. E que volume é essa lã? Leira é como o volume de fechar um buraco de um cilindro. Que cilindro é esse? É o cilindro que a pessoa coloca lá os fios para costurar. A pessoa para costurar, antigamente tinha lá os fios do comprimento da roupa estendidos. Ele pegava um carretel com os fios da largura da roupa, colocava a linha dentro desse cilindro. Não era um carretel enrolado, era uma bola de linha dentro de um cilindro e deixava lá uma ponta do fio para fora, fechava essa boca desse cilindro com a lã, para que a linha toda não saia, só saia um fio de cada vez,
E aí a pessoa vai estar costurando. O suficiente para fechar esse cilindro é o mesmo lã que é o suficiente para fazer essa amostra que a pessoa está mostrando a cor que ele pintou. Ve'ilu besamanin shenan shruin. Aqui se trata de quê? De especiarias que já estão shruin, já estão em água. A água já recebeu, a tinta dele já está pronta para pintar. E o volume que a pessoa está obrigada a se carregar essas especiarias em Shabbat é o suficiente para pintar essa amostra de lã. É uma coisa bem pequena. Porém, com relação a especiarias que não estão em água, a Mishnah falou Klipe gozim ve klipe limonim, cascas de noz. A casca de noz aqui é uma casca externa à casca dura da noz. É uma casca meio frágil que tem em volta dessa casca dura. E as cascas da romã. Essas duas coisas se usam para fazer tinta. Stis. Stis é uma planta que se usa para fazer a tinta azul. O puá. Puá é uma planta que se usa para fazer a tinta vermelha. Que é delitzvah ben beget katan lepisvacha. O volume que a pessoa está obrigada ao hatat é se ele carregou essas especiarias o suficiente para pintar uma roupa pequena, ou seja, um forro de um kisui, de uma touca de uma mulher. A mulher tem a touca e tem o forro. A mulher colocava um forro de certo tamanho, não é um forro que cobria toda a cabeça da mulher, era um forro no meio da cabeça. Essa quantidade para fazer esse forro é o volume das especiarias que obriga a pessoa por estar carregando em Shabbat. O que a gente vê aqui? Que a quantidade da pessoa carregar em Shabbat com relação às especiarias não é igual antes da preparação e depois da preparação. A gente falou, antes de colocar em água e estar pronto para pintar, é um volume para fazer essa touca. E depois é um volume para pintar essa amostra de tinta. Antes da preparação é um volume bem maior, é um volume mais fácil, precisa de muito para estar obrigado a Shabbat. Depois é pouco, por pouquinho já está obrigado a Hatat em Shabbat. O mesmo contra Rav Nachman. Rav Nachman falou que antes da preparação e depois da preparação de um objeto é o mesmo volume, aqui a gente vê que não é. Aí Tumaralá. Resposta é, ensinamos já com relação a isso. Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravua, Lefi shenadam torech lishot samanin litzvah ben dugma leida. A resposta é a seguinte, realmente é o mesmo volume com relação ao couro, porém com relação à tinta é diferente. Por quê? Porque antes da pessoa fazer a tinta, quanta tinta a pessoa está disposta a se esforçar para fazer? Ou seja, por pouquinho, para pintar uma amostra de tinta, precisa de bem pouca tinta. A pessoa não vai se esforçar, sujar seus utensílios, sujar suas mãos, perder seu tempo para fazer uma tinta para pintar uma amostra de cor somente e não mais. Ninguém faz isso. O que a pessoa faz? A pessoa já faz bastante tinta e usa também para isso, também para pintar a amostra de tinta. Uma vez assim, antes da pessoa colocar essa especiaria na água, antes da pessoa preparar a tinta, precisa de uma quantidade maior de especiarias. É o suficiente para pintar aquela svachá, o forro da touca. Porém, depois que a pessoa já tem a tinta, a quantidade de especiarias que obriga a pessoa por carregar é bem menor. Que depois que a pessoa já tem a tinta, qualquer coisa é importante para ele. A tinta é suficiente para pintar essa amostra de cor também é importante para a pessoa e já obriga a pessoa por carregar em Shabbat. Outra pergunta, Zarunegina. Sementes que a pessoa planta no jardim dele. Antes da pessoa semear, qual é o volume de sementes que obriga a pessoa ao hatat? A Mishnah falou, Zarunegina, pachot mikra grugeret. A quantidade de sementes é um pouco menos do que um figo seco ou uma grogueta e obriga a pessoa por carregar em Shabbat. Rabi Yehuda ben Beteira Omer Hamisha. Rabi Yehuda ben Beteira fala que são 5 sementes. 5 sementes já obriga a pessoa por estar carregando em Shabbat. Vilu Bada de Zarino. Porém, depois que a pessoa já plantou no jardim dele, quantas sementes precisa para estar obrigado a carregar em Shabbat? Tran. Zever vecholadak. O adubo e uma areia fina, que se usa para adubar também. Que deles haver bokelach shel kruv de Rabi Akiva. Qual é a quantidade que a pessoa está obrigada ao hatat se ele carregou adubo na rua ou essa areia fina é o suficiente para adubar um talo de repolho. É bem pouco. E os sábios falam que é o suficiente para adubar um pé de alho poró. Também é pouco, ainda menos ainda. Qual é a pergunta?
Aqui, com relação às sementes, antes da pessoa plantar essa semente, precisa de 5 sementes no mínimo para estar obrigado por carregar em Shabbat. E depois que a pessoa já plantou, os sábios falaram que mesmo uma semente já obriga a pessoa, um talo de repolho, um pé de alho poró já obriga a pessoa por estar carregando o adubo, que a gente vê que a quantidade considerável de sementes é uma, não 5 e muito mais, que não é menos do que uma grogeret, que é bem mais. É contra o Rav Nachman falou que uma coisa antes de ser preparada e depois de ser preparada é o mesmo volume, que a gente vê que não é. Resposta aí, Maralá, Marafá, Pahadezria, Hadelozria. Lefishena Dantoreach, Leotzini, Mahadezria. Resposta é o seguinte: quando os sábios falaram que é sementes menos que uma grogeret, ou 5 sementes, é antes da pessoa plantar, a pessoa não se esforça para semear uma semente só. A pessoa, no mínimo, se esforça para plantar 5 sementes, ou um pouquinho menos do que uma grogeret, do que um figo seco. Por isso o volume é maior. Porque depois que a pessoa já semeou, qual é a importância dessas sementes? Qualquer semente, qualquer pé de alho poró, qualquer talo de repolho já é importante por si só. Uma vez assim, a gente vai considerar, depois que a pessoa já semeou, cada pé uma coisa importante. E se ele está carregando adubo para adubar um pé de alho poró, por exemplo, já obriga a pessoa por carregar em Shabbat, porque já é uma coisa importante. Outra pergunta. Veretit, o barro. Demikame de ligvele, Tânia. Modim Chachamim Rabi Shimon, bemotzi sheofchin reshut rabim sheshiuram berevit. Em relação ao barro, antes da pessoa misturar água com a terra para fazer o barro, está escrito na Braita. Todo mundo concorda com o Rabi Shimon que com relação à água suja, a pessoa está obrigada por carregar água suja na rua, sheshiuram berevit, o volume de um revit, aquele 150 ml, e perguntamos, para que serve a água suja? Serve para fazer barro. E, ou seja, o volume com relação ao barro é um revit de água. Depois que a pessoa já fez o barro, está escrito na Braita, depois que a pessoa fez o barro, o volume de barro que obriga a pessoa para carregar na rua é o suficiente para fazer um pikur. A gente já viu ontem, só para revisar um pouquinho. Os fornos antigamente tinham um buraco para colocar lá uma mapuach. Mapuach é um objeto que se abanava com ele. Tinha um cano que o ar passava. E tinha um buraco no forno para colocar esse cano. Para não fugir calor, a pessoa colocava barro em volta desse cano para fechar bem esse buraco. Ou seja, essa quantidade de barro é a quantidade que obriga a pessoa por carregar em Shabbat. Qual é a pergunta? Antes da pessoa misturar a terra com a água, precisa de um revit de água. É bastante água, vai fazer bastante barro. Depois que a pessoa fez o barro, o volume é o suficiente para revestir aquele buraco, é bem pouco. Aqui a gente vê que é diferente o volume de antes da pessoa preparar e depois da pessoa preparar. Quando Rav Nachman falou que é o mesmo volume, responde a Gemara, tá? Não me quer Amra. A resposta é como a gente já falou anteriormente, a resposta é que a pessoa não se esforça para fazer o barro, somente a quantidade de barro para revestir esse buraco. A pessoa já faz bastante barro, já usa para várias utilidades. Porém, depois que o barro já está feito, a pessoa dá importância para cada pedaço de barro. E o mínimo é o suficiente para revestir esse buraco. Uma vez assim, depois que a pessoa já fez o barro, a quantidade importante de barro é mesmo essa quantidade de revestir esse buraco. Porém, antes da pessoa fazer o barro, a quantidade importante de barro é um revit de água e mais terra, bastante barro. Por isso varia o volume com relação a carregar em Shabbat. Antes da pessoa fazer o barro, está obrigada com relação ao revit de água, e depois está obrigada com relação ao barro, essa quantidade para revestir esse buraco. Continuamos. Tashma, uma prova. Demara Bechia Barami Mishmedeula. Shlosha Oroten. São 3 tipos de couros. Matzah, Ripa e Diftera. São 3 tipos de couros que não estão perfeitamente curtidos. Matzah é como uma matzah de Pesach. Não foi feita nada com relação a curtir. Não foi colocado sal, não foi colocado farinha e água, e com certeza não foi colocada uma coisa chamada afatzim, que é um tipo de planta que se colocava para curtir o couro. É um primeiro estágio bem primário. Ripa.
Ripá foi colocado sal. O sal serve para secar o couro, para curtir ele melhor. Diftera significa um couro que foi colocado também. O sal também farinha em água. Farinha em água era para depilar o couro. Falamos na matzah que mashmao. Primeiro couro que chama matzah é como matzah de Pesach, que mashmao de lo maliach, velo kamiach, velo afitz. Não foi colocado nem sal para secar o couro, nem farinha em água para depilar o couro, nem afitz. Afitz é um tipo de planta, uma coisa que nasce em volta das árvores por causa de fungos e outras coisas. Se serve para contrair o couro e fortificar ele. Não foi colocado nada dessas coisas com relação a esse couro chamado matzah. Qual é o volume para estar obrigado ao Hatat por carregar? Esse volume para estar obrigado por carregar esse couro chamado matzah é o suficiente para envolver um pezinho pequeno. Pessoas envolviam o pezinho porque o pezinho é uma coisa que se desgastava, era um problema. Tem um pezinho de 1 quilo. Daqui a um ano vai ter um pouquinho menos que 1 quilo e vai estar roubando das pessoas, vai estar dando menos mercadoria para as pessoas. Tu colocava um couro em volta para proteger esse pezinho. Vê, calma, que pezinho é esse? É Marabai Riva deriva de Pumbedita. É 1/4 de uma peso chamado Riva, que é 1 litra de Pumbedita. 1 litra é mais uma coisa que um luk, é o volume de 6 ovos, 6 betzim, ou seja, 1/4 disso é uma betzá e meia, 1 ovo e meio. Ripá, o segundo tipo de couro, de maliach, velo kamiach, velo afitz. É salgado, porém não foi misturado farinha e água e não foi colocado zafatzim. Bekama shiuro, qual o volume está obrigado ao hatat? Que detnan or, que de lasot kamiad, é o couro suficiente para fazer uma bolsa para um amuleto. Diftera, o terceiro tipo de couro, de maliach, velo kamiach, velo afitz. Foi salgado, foi passado lá farinha e água para depilar o couro. Velofit não foi colocado esse zafatzim. Vekama shiuro que dirichtov alav etaget. Essa diftera é um couro que se faz lá já quase pronto para fazer pergaminho. Então o volume que está obrigado por carregar em Shabbat dessa diftera é o suficiente para escrever lá um divórcio. Um divórcio não é o divórcio que a gente tem hoje em dia, que é bastante coisa. É o divórcio pela Torá. São 5 coisas que estão inclusas nisso. Primeiro a pessoa tem que escrever lá, Ariad Muteret Echoladá. Ele fala para sua esposa, ela está liberada para casar com qualquer homem que ela quer. Depois ele tem que colocar o nome dele. A terceira coisa é o nome da mulher. A quarta coisa é os testemunhos. E a quinta coisa é o horário, a data que ele está divorciando ela. Se tem espaço para fazer tudo isso nessa diftera, está obrigado por carregar uma coisa importante em Shabbat. Tanemiat. Está escrito que delatzur bo mishkolet ktana. Com relação a matzah, esse couro primário, o volume é o suficiente para fazer um envolto para um pezinho pequeno. Marabai riva deriva de pumbedita. E esse quarto dessa litra de pumbedita. Então pergunta a Gemara, essa é a pergunta. Antes da pessoa começar o ato de curtir, é o suficiente para envolver um pezinho, é bastante. E depois, com relação a couro que já está curtindo um pouco, como essa ripá, é o suficiente para fazer uma bolsa para um amuleto. É menos. Que a gente vê que antes da preparação e depois da preparação são 2 volumes diferentes. Como o Rav Nachman falou que é o mesmo volume, o volume de fazer uma bolsa para um amuleto, a resposta é Atam Bebishula. Se trata lá de uma matzah. Matzah é o couro primário, mas é um couro que está lá, estava até agora em água quente, não está nada pronto para ser curtido, está bem úmido ainda. E aí é um estágio mais primário ainda. O estágio mais primário ainda é diferente, mesmo Rav Nachman concorda que essa matzah que estava em água quente, esse couro primário estava em água quente que não serve para curtir, o volume é maior, é o volume para envolver um pezinho pequeno. Porém depois que já está um pouquinho seco, mesmo que não foi salgado, mesmo que não foi colocado farinha e água, etc., o volume, falaram Rav Nachman, é o mesmo de depois de curtir, como antes de curtir, o volume de fazer uma bolsa para um amuleto. Pergunta como era Beatna, uma Mishnah contra Rav Nachman, a Beged Shloshá ou Shloshá. Uma roupa de lã ou de linho, para estar recebendo a impureza de Midras, a impureza que a pessoa impura coloca seu peso sobre esse objeto, precisa de Shloshá ou Shloshá, 3 tefachim por 3 tefachim, mais ou menos 30 centímetros quadrados. Le Midras, para essa empresa de Midras, porém com relação à empresa de Tumat Met, a empresa do falecido, já aprendemos uma vez que a área dessa roupa tem que ser uma área de 3 etzbaot, 3 dedos por 3 dedos.
3 dedos quadrados. Aí recebe a empresa do Tumatmet, porém com relação a Midras é mais leve. Com relação a Midras pede mais roupa para estar recebendo essa empresa de Midras. Por quê? Porque Midras é a empresa que a pessoa senta sobre isso, coloca seu peso sobre isso. E só é uma superfície se tem assim área de 30 centímetros quadrados. Menos que isso não é. Hassak, um saco. O que é um saco? É uma roupa feita de pelos de cabra. Não é um saco mesmo, é uma capa que se usa como capas de chuva de pelos de cabra. Dalet, 40 centímetros quadrados. 4 tefachim por 4 tefachim. Haor, Hamishal, 5 tefachim por 5 tefachim. O couro. Mapatz, a esteira, vav al vav. Shishal, ou seja, 6 tefachim por 6 tefachim, 60 centímetros quadrados. Essa esteira de bambus. Bem lemidras, bem lemet. Com relação a essas outras coisas, o saco, o couro e a esteira, essas áreas são válidas também com relação à impureza do falecido, também com relação a midras. Com relação a lã e linho, então é diferente, como a gente já falou anteriormente. Vetane alá. E foi falado sobre isso. Habeged ve'asak ve'aor keshul letumah keshul leotzah. Foi falado nessa braita que a roupa, o saco, o couro, do mesmo jeito que eles têm lá esses volumes com relação à impureza, é o mesmo volume com relação a pessoa está obrigada ao hatat por carregar isso em Shabbat, que a gente vê daqui, que o couro não é como o Rav Nachman falou, que é um couro suficiente para fazer uma bolsinha para um amuleto. É 50 centímetros quadrados de couro. Então qual é a resposta? A gente vê que é diferente como o Rav Nachman falou. A resposta é Hau vekurtuvla. Kurtuvla era um couro que estava já em água quente bastante e está bem duro, bem ressecado. Ficou bastante tempo na água quente e se contraiu bem, se ressecou bem. Então é um couro específico que não serve para curtir ele. É um couro específico para usar como assento ou como almofada para uma cadeira, por exemplo. Aí realmente a área é diferente do que Rav Nachman falou. Rav Nachman falou com relação a um couro que não está curtido, mas é apropriado para ser curtido. Aí a área é, como a gente falou, para fazer uma bolsa para um amuleto. Porém aqui com relação a esse kurtuvla, esse couro bem seco, ele não serve para fazer bolsas para amuletos, por exemplo, serve para um assento e precisa de 50 centímetros quadrados para estar obrigado a carregar em Shabbat. Viramos a página. Klanf kedelichtov alav parashat ktana. Mishnah falou, a pessoa carregou um pergaminho na rua. Para estar obrigado ao Hatat, tem que estar carregando um pergaminho que dá para escrever uma parashá pequena. A parashá pequena é uma das parashot pequenas do Tfilin, que é o Shema Israel, a parashá menor do Tfilin. Urmino, klaf vedursustus, que dilichtov ala mezuzah. Pergunta aqui a Gemara. Uma breta falou diferente, o klaf e o dursustus. O que significa isso? O couro do animal tem duas camadas. Tem uma camada externa e uma camada interna. A camada externa é onde estão os cabelos lá, é o klaf. A parte de dentro é dursustus, onde está a carne. Então a pessoa que carregou o klaf ou dursustus está obrigado por carregar em Shabbat, se tem lá a área para escrever uma mezuzah. A Mishnah falou diferente, é uma parashá ktaná do Tfilin, é o Shema Israel. Aqui falou que é uma suficiente para escrever a mezuzah, que também é o Shema Israel, também Ve'ayim Shamoah. As duas primeiras parashot do Shema Israel está escrito na mezuzah, é mais. Fala agora, mai mezuzah, mezuzah shebat tefilin. A resposta é que se trata da mezuzah do Tfilin, é uma das parashot do Tfilin. E se trata da parashá de Shema Israel, e se chama mezuzah. Fala agora, vekari lule tefilin mezuzah. O trecho do Tfilin se chama mezuzah. Fala agora, e realmente sim se chama os trechos do Tfilin de mezuzah. Ve'atanya é uma prova, retzvot tefilin ima tefilin metamot et hayadayim. Com relação à impureza das mãos. Já aprendemos da Fiudalet que um Sefer Torah ele impurifica as mãos da pessoa que encostou diretamente no pergaminho. A pessoa que pegou isso e mexeu numa trumá, numa oferenda do Cohen, está invalidando essa trumá, não pode comer essa trumá. O motivo a gente já viu em Yudalet. Agora, Tanakama tem uma opinião aqui parecida. A pessoa que mexeu nas tiras de couro do Tfilin, se essas tiras de couro estão conectadas com as casas do Tfilin, então impurifica as mãos
e está invalidando a trumá se a pessoa mexer a trumá. Bifnetzman, se as tiras de couro estão sozinhas, não estão conectadas às casas do tefilim, ele metameod dayadayim, não impurifica as mãos. Ou seja, conforme o Tanakh, as mãos está conectado com o tefilim, é parte do tefilim, é parte dos trechos da parashot do tefilim, aí impurifica as mãos. Rabi Shimon ben Yehuda Omer, Rabi Shimon ben Yehuda fala em nome de Rabi Shimon. Anugea beritzvat taor, a pessoa que mexeu nas tiras de couro está puro em suas mãos. Atchegah bektzitza, por isso a pessoa mexeu nas casas do tefilim, aí está impuro em suas mãos. Rabi Zakai Mishmo Omer, Rabi Zakai fala em nome de Rabi Shimon, taor atchegah bemezuzah atzma. Fala Rabi Zakai, as mãos da pessoa estão puras até a pessoa mexer na mezuzah, a mezuzah que é a parashá, o pergaminho. Tem que a gente vê que o quê? Que o pergaminho do tefilim se chama mezuzah, também na Braita que falou anteriormente que o claf e dos sustos é o suficiente para fazer lá uma parashá da mezuzah. Então se trata aqui do parashá do tefilim, na verdade, que é o Shema Israel. A pergunta agora não pode ser que é mezuzah. A Seifa falou o seguinte: claf que dirichtou a parashá que está na Sheba tefilim. A Seifa faz uma contradição com a Reisha. A Reisha falou que o claf que a pessoa carregou na rua, você tem um volume para escrever lá uma mezuzah, está obrigado pelo Hatat de carregar. A Seifa falou claf, se tem lá o suficiente para escrever uma parashá do tefilim, é o Shema Israel, aí está obrigado ao Hatat. Shei Shema Israel, Michal Derecha, Mezuzah Atzma, Askinan. Que a gente vê que a Reisha é o quê? É o suficiente para escrever uma mezuzah, ou seja, Shema Israel, Be'em Shamó. E tem uma contradição da Mishnah. Começa falou que é uma mezuzah, e a Seifa falou que é um tefilim. Como fica isso? Resposta: Achiktani, assim tem sido na Mishnah. Klav bedur susto shiuran bekama. Ou seja, o klav, a parte externa do couro, e o dursus, a parte interna do couro. Qual é o volume para obrigado ao Hatat? Dursustus, que delichtou para a mezuzah. Quando a Mishnah fala no começo com relação a mezuzah, está indo só com relação a dursustus. Por quê? Porque a mezuzah, aparentemente até agora, só está kasher, só está válida se a pessoa escrever a mezuzah no dursustus. Não no claf. Claf, que dirichtou lá para Shekhtana Shabbat Tefilim, Shema Israel, porém com relação ao claf, que aparentemente, conforme esse estágio da Gemara, se escreve o tefilim com o claf e a mezuzah com dursustus. Então o claf, se tem lá essa área para escrever uma parashá Ktana Shabbat Tefilim, uma parashá pequena do tefilim que é o Shema Israel, está obrigado ao Hatat para estar carregando. Continuamos. Amarav dursustus, areu que claf. Rav falou que dursustus é a mesma coisa que claf. Com relação ao que? Ma claf kotvin alav tefilim, av dursustus kotvin alav tefilim. Explica a Gemara. O que Rav pensa em falar é do mesmo jeito que com relação a claf se escreve tefilim, também se escreve tefilim com dursustus. Uma novidade é que, aparentemente, dursustus serve para fazer mezuzah e claf para tefilim. Tna, fala a Mishnah. Claf que delichtov para Shekhtana Shabbat Tefilim. Shema Israel. O volume que a pessoa está obrigada por carregar em Shabbat, esse claf, é o suficiente para fazer uma parashá do tefilim. Claf e dursustus não. Com relação a claf, essa área. Com relação a dursustus, não. Qual é a pergunta? Se fosse que Rav falou que pode escrever o tefilim com dursustus, também estaria obrigado por estar carregando dursustus, conforme a área de escrever uma parashá que terá Shabbat Tefilim, o Shema Israel. Conforme a área de escrever uma parashá pequena do tefilim. Uma vez a gente fala que só o claf tem essa área, que é uma área bem pequena, uma área grave, com um pouquinho já está obrigado, o dursusto é mais leve, de que a gente vê que não pode escrever o tefilim com dursustus. Explica a Gemara le mitzvah. A resposta é que realmente uma mitzvah fazer o tefilim com o claf e a mezuzah com dursustus, mas não é meakev, não é impede o cumprimento da mitzvah se ele fez diferente. Isso Rav falou. Rav falou que pode escrever os dursustus para o tefilim, meikaradin, isso é conforme a lei seca, conforme o costume, a mitzvah, é bom escrever com o claf, mas, ou seja, meikaradin, pode escrever com o dursustus também. Tashma, uma prova. Alachá le Moshe Missinai, tefilim ala claf, mezuzah ala dursustus. Malachá le Moshe Missinai, Moshe Rabbeinu ensinou isso, que o quê? Que se escreve o tefilim com o claf, e se escreve para mezuzah o dursustus. Claf bemakom basar, dursustus bemakom sear. Uma outra condição aqui, quando a pessoa está escrevendo um tefilim, escreve no claf, a parte externa do couro,
e se escreve na parte interna dessa parte, ou seja, não a parte que tem os cabelos, na parte interna do clav. Ou seja, a pessoa pega o couro do animal, tem lá duas camadas, separa essas duas camadas. A parte externa é o clav, a parte interna é o dorsustus. Pegando essa parte externa, posso escrever dos dois lados. Posso escrever no lado que tem os cabelos, ou posso escrever no lado que tem a carne, do lado de dentro. Então, isso fala aqui, Alachá Moshe me ensina que tem que escrever no clav, no lugar interno, no lugar onde está a carne, dorsustus. Quando a pessoa está escrevendo no dorsustus, como sear, é na parte externa do dorsustus, não na parte interna. O que a gente vê daqui? Que quando a gente escreve mezuzá, se escreve no dorsustus, não quando a gente escreve tefilin. E Rav falou que pode escrever também o tefilin com dorsustus. Essa é a pergunta. Explica como é mitzvah. Resposta é como a gente falou anteriormente, realmente tem uma mitzvah de fazer o tefilin com o clav, mas não é meakev, não impede a mitzvah dele se ele escreveu o tefilin com dorsustus. Zatania, uma braita. Shiná Passur, a Braita falou, se a pessoa trocou, o que ele deveria escrever com relação a clav, ele escreveu com dorsustus. E o contrário, isso fala, a Braita está inválido, não vale nada o que ele fez. Aparentemente é que o tefilin que tem que escrever com clav, se ele escreveu com dorsustus, está inválido a mitzvah dele, não como Rav. Resposta é a mezuzá. Só com relação a mezuzá, ou seja, conforme esse estágio da Gemara, mezuzá tem que ser escrita com dorsustus necessariamente, e tefilin pode ser escrito também com clav, também com dorsustus. E quando a Breita falou que não pode trocar, e com relação a mezuzá, não pode escrever mezuzá com o clav. Ve'atania, shiná bezeu beze passul. A Breita fala diferente. A Breita fala o quê? Se a pessoa trocou também com isso, também com relação a isso, está inválido. Parece com relação a tefilin, também com relação a mezuzá. Resposta aí de a mezuzá. Essa Breita só se trata com relação a mezuzá. Ve'ade katvinu aklav b'makom se'ar. Inami adursustus b'makom basar. Resposta é, isso é em relação a mezuzá. Ou seja, a mezuzá, se você vai escrever a mezuzá com o clav, você não pode escrever a mezuzá do lado externo do clav, do lado que tem os cabelos. Tem que escrever no lado interno do clav. Se você vai escrever a mezuzá com o dorsustus, você não pode escrever a mezuzá com o lado interno do dorsustus. Tem que escrever com o lado externo do dorsustus. Isso precisa em falar a Braita. Ou seja, só com relação a mezuzá, mas pode escrever o tefilin também com o clav, também com o dorsustus. Veio Baiteima, uma outra versão para responder isso. Shiná bezeu beze tanaihi. Ou seja, com essa outra versão, realmente, quando a Braita falou, se a pessoa mudou bezeu beze, com isso e com isso, é com relação ao tefilin e com relação a mezuzá. Qual é a pergunta? A pergunta é que com relação a mezuzá, tudo bem, dá para entender que não pode trocar o dorsustus pelo clav, mas o tefilin já falou que sim pode trocar um pelo outro. Então isso fala aqui essa versão que é Tanai e é uma discussão dos Tanaim se pode escrever o tefilin com o dorsustus ou não. Detania, uma braita. Shiná bezeu beze passu. Conforme está na cama, uma pessoa que mudou aqui, em vez de escrever o tefilin com o clav, escrever com o dorsustus, está inválido. Rabi Acha machshir. Mishum Rabi Acha bar Chanina. Rabi Acha fala que está válido, pode escrever o tefilin com o dorsustus também. Ele falou o nome de Rabi Acha bar Chanina. Ve'amre la mishum Rabi Yaakov verab Chanina. Tem que falar que foi o nome de Rabi Yaakov verab Chanina esse ensinamento. Ou seja, a gente vê daqui claramente é uma discussão dos Tanaim. Conforme está na cama, não pode escrever o tefilin com os dorsustus. Conforme Rabi Acha, pode escrever o tefilin com dorsustus também. Rav Papa amar, Rav da Marquetana de Bemenashe. Rav Papa vai outra resposta. Rav realmente vai contra essa Braita. A Braita falou que não pode escrever o tefilin com dorsustus. Mas Rav se apoia no Tana de Ben Menashe. No Tana, no sábio da Yeshiva de Menashe. De Tana de Ben Menashe. Existe esse Tana da Yeshiva de Menashe que falou o seguinte. Katvala Niara, a pessoa escreveu certa coisa sobre o papel. O papel que a gente tem hoje em dia, feito de plantas. Vela matlit. Ou sobre um tecido, está inválido, não pode escrever uma paraxá sobre isso. Ala klaf, vela gvir, vela dursustus ksherá. Se a pessoa escreveu sobre o pergaminho, chamado klaf, se ele escreveu sobre o gvir é o couro que não foi dividido, o clav e o dorsustus são as duas partes juntas. Vela dorsustus é a parte interna do couro, está válido, ksherá. Katvamai, o que se trata de que ele escreveu? Ele é uma mezuzá. Se se trata de mezuzá clav, mikatvina. Se trata de mezuzá, como você pode falar que pode escrever mezuzá com o clav? Não pode escrever mezuzá com o clav.
conforme esse estágio da Gemara. A gente vê na Gemara da frente diferente. Ou seja, não pode ser que se trata com relação a mezuzá, ela lava o tefilin. Deve ser que é o tefilin, que pode escrever com o klaf, e também pode escrever com dursustos. Aqui a gente vê realmente como o Tana do Menashe, que fala exatamente como o Rav falou, que pode escrever o tefilin com o dursusto. Sobre o Tamer, pergunta aqui a Gemara. Tefilin agvil mikatvinan. Como você pode falar que eu posso escrever o tefilin com o gvil, com o couro não dividido? A gente não tem nenhuma fonte para falar que é permitido isso. Ela que está aí para Sefer Torah. Na verdade, essa breta se dá sobre o Sefer Torah. O Sefer Torah pode ser escrito também com o klaf, também com o gvil, também com o dursustos. E realmente não temos uma prova de Tana do Menashe para o que Rav falou. Continua. Leia Messiah ali. Talvez tenha uma outra prova para Rav. Caiu Tsebo. Tfilin shebalu. Sefer Torah shebalá. O tefilin que ficou velho e o Sefer Torah que ficou velho. O que a pessoa faz com isso? Não dá para usar tão bem. Ele osim mezuzá. Não pode pegar o trecho de Shema Yisrael do tefilin e acoplar ele com uma mezuzá. Escrever lá também Ve'em Shamoa e fazer uma mezuzá. Mesma coisa com relação ao Sefer Torah, não pode procurar na Torá o trecho do Shema Yisrael e Ve'em Shamoa e fazer uma mezuzá disso. Por quê? Por quê? Porque o tefilin e o Sefer Torah são mais sagrados do que a mezuzá e você não pode diminuir esse nível de kedushá. Você não pode fazer o tefilin uma mezuzá ou o Sefer Torah uma mezuzá, porque você está diminuindo o nível de kedushá. Eles são mais sagrados que uma mezuzá. Explica como é a pergunta. Tama de el moridin, ha moridin osim. Todo motivo que não passa de um para o outro é porque não pode diminuir a kedushá. Por isso, se a gente não tivesse essa regra que não pode diminuir a kedushá, ou sim, pode transferir uma parashá do tefilin para a mezuzá, ou a parashá do Sefer Torah para a mezuzá. Dektiva amai. Sobre o que está sendo escrito isso? Lav dektiva dursustus. Não é que está escrito sobre um dursustus, ou seja, assim você vai querer usar para uma mezuzá, aparentemente você não pode usar um clav para fazer mezuzá, tem que usar um dursustus. Se é assim, realmente você usou um dursustus para escrever um tefilin, que você vê daqui, como o Rav falou, que pode escrever um tefilin com dursustus. Resposta é lo, dektiva ala clav. Uma novidade ainda maior aqui na Sugya. Na verdade, essa breta se trata que ele escreveu o tefilin sobre um clav e pode passar para a mezuzá o klaf. Só não pode, por quê? Porque em moridim, kedushá hamural e kedushá kalá não pode diminuir a kedushá do objeto, mas sem isso, poderia transferir esse trecho do tefilin para a mezuzá. Pergunta a Gemara, mezuzá klav mikatvina, a gente não pode escrever mezuzá com o klaf, tem que escrever com dursustus. Resposta, realmente pode, conforme uma das opiniões pode. Gatanya, Katva ala klav ala niar ala matrit psula. A pessoa que escreveu uma mezuzá com o klav, ou com um papel, ou com um tecido está inválido. Amar Rabi Shimon ben Elazar, Rabi Meir e a Katva ala klav. Falou o sábio, Rabi Meir escrevia a mezuzá sobre o klav, a parte externa do couro do animal. E porque Rabi Meir falava que esse é o melhor dos couros. O melhor dos pergaminhos é o klav, que é o mais resistente. E é a melhor coisa para se escrever também com relação a mezuzá, e pode escrever mezuzá com o klav, como foi a Meir. E isso que a gente falou anteriormente, a outra breta que falou que não pode passar o tefilin para mezuzá, ou Sefer Torah para mezuzá, é como a Rabi Meir falou que se escreveu sobre o klav, e mesmo assim não pode passar para mezuzá, porque ele moridim kedushá hamural e kedushá kalá. Não pode diminuir o nível de kedushá do objeto. Uma vez que você falou assim, então nenhuma pergunta está difícil para Rav. Por quê? Dursustus era o que klav? Porque Rav falou que o dursustus é como o klav. A gente entendeu que com relação ao tefilin, e tem todas essas perguntas que a gente falou anteriormente. Fica como não, ela é uma klav, era o que dursustus. Tem que falar o contrário, klav é como dursustus. Na dursustus kotvina lav mezuzá, Aflav kotvina lav mezuzá. O que aconteceu com a opinião de Rav a gente pensou em falar que é com relação ao tefilin que pode escrever com dursustus. Não, o Rav falou com relação a mezuzá, que pode escrever mezuzá com o klav. Ele se apoia na opinião de Rabi Meir. E nenhuma pergunta é difícil para Rav, porque Rav se apoia em Rabi Meir, todas as braitas que vão discutir com Rabi Meir, Rav pode se apoiar em Rabi Meir, que Rabi Meir pode discutir. Isso fala a Gemara. Aqui, já fechamos um assunto. Amanhã a gente vai ver novos assuntos. Baruch Adonai Leolam. Amém. Amém.